Boa noite a todos. Que o princípio criador do universo e que mantém o equilíbrio de todos os mundos através do amor, a quem nós chamamos Deus, nos abençoe, nos ilumine, se faça junto a nós, a fim de que esses poucos minutos que nós vamos passar aqui junto, refletindo à luz da doutrina espírita, sejam proveitosos. Que Jesus, o nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, se faça também junto a nós. Certa vez ele disse que onde estivessem reunidos e unidos em seu nome, ali ele estaria presente. Então que nós possamos sentir a presença do Mestre nos abraçando fraternalmente, transmitindo o seu magnetismo, transmitindo todo o seu poder, fazendo com que as nossas células enfermiças do nosso corpo sejam substituídas por células sadias, que seja restabelecida as nossas energias que gastamos durante a semana, que possamos encontrar, meus irmãos, aqui nesta casa de oração, nessa escola, aonde nós viemos aprender um pouco mais a respeito da vida, aquilo que viemos buscar, o esclarecimento, o consolo, o ânimo para nós seguirmos em frente, darmos continuidade na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva e assim poder mais rápido chegar ao nível dos espíritos mais elevados que existem, de poder sentir Deus junto a nós. Por que morremos? Quantos de nós já fizemos estas perguntas? Por que as pessoas morrem? Quem de nós, diante de um leito onde se encontra uma pessoa que já está prestes a partir, perguntamos por quê? Por que da despedida? Por que é tão sofrida? Por que nos machuca? Por que dói tanto ter que dizer adeus a quem nós amamos, a quem nos é caro? Antes de irmos adiante na nossa reflexão, é necessário que compreendamos que todos nós somos espíritos. Que essa é a nossa verdadeira natureza, meus irmãos. O corpo físico é muito importante. É esse veículo de manifestação do qual nós nos utilizamos por um período. Uns mais anos, outros menos anos. Mas é extremamente necessário para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, mas não é a essência do ser. Erroneamente, muitas vezes nós falamos que temos um espírito, mas é equivocada esta afirmação. Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. E temos, por um determinado tempo, um corpo de carne, de osso, de sais, de água, e 1% que a nossa ciência ainda desconhece. Mas não é a essência. Mas então, por que morremos? Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Viemos para cá
já existíamos antes no mundo dos espíritos. Quando viemos a este mundo, após um planejamento junto com os nossos padrinhos espirituais, com aqueles que zelam e que velam por nós, trazemos conosco uma passagem de volta. Inevitavelmente, teremos que retornar. E graças a Deus que é assim, meus irmãos. Quantos amados e quantos queridos que deixamos lá e que estão esperando a hora do reencontro para nos abraçarem fraternalmente novamente e dizerem: que saudade, que bom que retornaste, que bom que está junto a nós novamente. É claro que após passar alguns anos, 30, 40, 60, 80 anos aqui na Terra, nos apegamos ao mundo terreno, nos apegamos às novas amizades, aos novos companheiros, nos apegamos equivocadamente e sobre demasia aos bens que a providência colocou sobre nossa posse passageira. E é natural que nós nos prendamos a eles e não queiramos deixar para trás. Nos esquecemos momentaneamente do que no mundo espiritual nós vivemos, daquilo que nós aprendemos, dos afetos, mas eles estão lá, nos aguardando, nos esperando. Procuremos entender, meus irmãos, que quando nós depositamos lá numa sepultura um corpo já sem vida, ou quando depositarem na sepultura o nosso corpo sem vida, a essência do ser, que alguns chamam alma e que nós espíritas chamamos de espírito, continuará vivendo, continuará com os seus sentimentos, levará consigo o seu amor. Aqueles que não conseguiram diluir as suas mágoas, levarão essas mágoas consigo. Não deixarão de existir. A morte do corpo não extingue a vida do espírito depois da morte física. O que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Elucidou André Luiz no livro No Mundo Maior, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. E ele continua: o que chamamos de morte é apenas a transição de um modo de existência a outro. É a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Morre o corpo e é inevitável. Todos nós retornaremos ao mundo dos espíritos. E para que isso aconteça, é necessário que o nosso corpo expire pela última vez. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, e aqui antes de ir adiante, quero fazer um parêntese. Se nós pudéssemos dizer que o Espiritismo teve início, estaria de aniversário, hoje é um dia propício, 18 de abril. A doutrina dos Espíritos está completando hoje 167 anos. É muito pouco tempo para que as massas
possam vir até a doutrina espírita e beber das suas verdades. Verdades estas que a doutrina espírita foi buscar na verdade do Mestre Jesus, que por sua vez trouxe essa verdade de uma verdade ainda muito maior. Foi buscar na fonte da criação. Foi no Criador dos mundos que Jesus trouxe a sua verdade, o seu Evangelho, a sua boa nova. E não é à toa que os espíritos superiores, quando transmitiram as respostas para as perguntas que Allan Kardec fez, disseram que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e guia. E a doutrina espírita, com seu caráter religioso, a doutrina espírita não é apenas uma ciência. A doutrina espírita não é apenas uma filosofia. Tem esse caráter religioso. É através da doutrina espírita, meus irmãos, nós que aqui estamos, que nos religamos ao Criador. E é do Evangelho de Jesus que nós encontramos o caminho da verdade e da vida. Portanto, nós espíritas somos cristãos. Não conseguimos colocar em prática ainda todas as recomendações de Jesus. Não conseguimos ainda nos amar verdadeiramente como irmãos. Mas já estamos a caminho de tanto nós ouvirmos falar no centro espírita de amor, de ternura, de fraternidade. Nós vamos acabar interiorizando e assimilando isso. Provavelmente não nessa existência ainda conseguiremos, mas numa próxima certamente. Eu conseguirei olhar para essa guria que está aqui na frente, me dá licença, com a mesma ternura, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto que eu olho para Laura e para Isadora. Ainda não consigo. Não consigo olhar para essa mãe com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo afeto que olho para a minha. Mas um dia nós chegaremos a esse nível de amarmos uns aos outros da mesma forma que Jesus nos ama, que veio nos ensinar como devemos amar, como devemos sentir, como devemos proceder nas nossas relações. E na questão 150 do Livro dos Espíritos, que é a base fundamental da doutrina espírita, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E os luzeiros respondem: sim, nunca a perde. E Allan Kardec não se contentou com a resposta e foi além e fez uma outra. Como isso ocorre uma vez que não possui mais o seu corpo material? Como que ela consegue se manter como indivíduo? Você já não tem mais um corpo físico, não tem mais um corpo de carne. E eles respondem: a alma ou o espírito ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do nosso planeta, que representa a aparência da sua última encarnação.
É o que nós, no movimento espírita, no meio espírita, chamamos de perispírito, que é o corpo espiritual, que é a imagem do espírito. Existem pessoas que têm a sensibilidade e que dizem enxergar espíritos. Nós não enxergamos o espírito. Nós enxergamos o seu corpo espiritual. Nós enxergamos a sua fotografia, digamos assim. Porque o espírito nós não enxergamos. É uma centelha. Não temos ainda como definir o que seja. Como que nós vamos enxergar algo que nós não temos nem a sensibilidade para ver. Mesmo com a extinção do corpo físico, nós vamos continuar, meus irmãos, sabendo quem nós somos. Nós vamos continuar pensando, vendo, ouvindo, reconhecendo e tendo os mesmos sentimentos pelos seres queridos que deixamos na terra. As únicas coisas que se modificarão serão o corpo espiritual e o ambiente aonde nós iremos viver. E para onde vamos? Habitaremos um local determinado? Habitaremos uma casa, uma residência? Isso tudo, meus irmãos, depende da nossa maneira de viver aqui na terra. Não é à toa que Jesus nos diz a cada um conforme as suas obras. Se queremos uma boa morte, se queremos uma boa vida após a sepultura no além, comecemos desde agora a analisar aquilo que está de errado, analisar aquilo que precisa ser mudado em nós mesmos. Não precisamos perguntar aos outros, perguntemos à nossa própria consciência e ela nos responderá o que precisamos fazer para nos tornarmos dignos de irmos para um ambiente mais agradável depois de nós embarcarmos no trem, na estação que vai nos levar novamente ao mundo dos espíritos. Há algum tempo chegou até a mim, através de leitura edificante, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a história verdadeira de dois jovens, por incrível que pareça, dois gêmeos, que reencarnaram aqui na Terra e que bem cedo, ainda jovens, depois de alguns exames, foi constatado que ambos estavam com câncer. E obedecendo, após receberem o diagnóstico terrível e relutar contra a enfermidade, obedecendo ao seu instinto de conservação, eles negaram a doença. Não acreditavam que aquilo pudesse estar acontecendo com eles, e isso é natural. Eu acredito que todos aqueles que passam por enfermidades, ainda mais numa situação como essa, a princípio vão querer negar, vão relutar, vão esbravejar. Só que negar a enfermidade não os curou. E a doença continuou avançando. Passaram pela fase da negação e aí chegaram na fase da raiva, da indignação, da ira contra Deus, contra os médicos, contra o mundo. Se perguntavam: por que comigo? Nós temos uma vida inteira pela frente e realmente nós temos
uma vida inteira pela frente. Mas não necessariamente que essa vida se resume ao mundo terreno, ao mundo físico. E passada essa fase, a fase da ira, da indignação, vem a fase da barganha, a fase da negociação. Começaram a negociar com Deus, como se Deus fosse um simples negociante. Em sua barganha, esses jovens pediram mais tempo na terra e, em troca, prometeram melhorar-se e, enfim, fazer o que deveriam ter feito e não fizeram. É comum isso, diante das dificuldades, quando nós pedimos uma outra chance, seja ela qual for, nós fazemos promessas. Se me curar, se eu sair dessa, eu prometo que serei uma nova pessoa, que vou fazer tudo aquilo que devia ter feito e não fiz. É natural isso ainda. Porém, eles perceberam que seus corpos se deterioravam cada vez mais e o fim da existência se aproximava. E aí, então, eles entraram no estágio da depressão. A grande maioria dos enfermos se tornam deprimidos. E depois da depressão, se ela não for aquela depressão profunda, vem a aceitação. Aí não tem mais o que fazer, a pessoa aceita, o corpo físico já estava perdendo suas forças, e aí o espírito começa a preparar a sua libertação definitiva. E à medida, meus irmãos, que o nosso corpo vai enfraquecendo, vai perdendo as forças, que o espírito que nós somos vai se desprendendo do corpo, nós vamos recuperando certas capacidades, cuja manifestação dos nossos órgãos físicos impediam. É natural que a pessoa que já esteja no leito de morte passe a vislumbrar o mundo espiritual. Começa a viver, digamos assim, com um pé lá no mundo dos espíritos e com o outro pé aqui no mundo terreno. Começam a ver, muitas vezes chegam ao ponto de não saber diferenciar o que está acontecendo no mundo físico e o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles começam a perceber os habitantes espirituais, a vida no mundo espiritual. Esses dois jovens, antes do último suspiro, de se libertarem em definitivo do corpo físico, mencionavam aos seus familiares, descreviam aos seus parentes, aqueles mais próximos que iam visitá-los no hospital, que viam pessoas de branco junto a eles, que pareciam médicos, e que os esperavam, que estavam ali prontos para conduzi-los para um lugar que era lindo. Eles comentavam isso com os seus familiares, que era um ambiente cheio de luz, cercado por belos jardins, e a paz e a beleza reinantes era convidativo. Mas esses jovens fizeram por merecer. Esses jovens já possuíam os bônus necessários para ir para um ambiente assim. O que fizeram eles? Procuraram viver com dignidade. Dentro das suas possibilidades, faziam bem, praticavam a caridade, como veio Jesus ensinar, que é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se nós nos esforçarmos para praticarmos esta verdadeira caridade, que é sinônimo de amor, certamente
no momento de nós retornarmos em definitivo ao mundo dos espíritos, faremos por merecer que quando lá nós despertarmos, esteja ali aqueles que nos amam, o nosso anjo guardião, e todos nós temos um anjo guardião, o nosso espírito protetor, e todos nós temos um espírito protetor, aqueles que nos antecederam na sepultura, no túmulo, nossos pais, nossos avós, nossos amigos, que já reeducados e readaptados e em condições, virão nos encontrar e nos abraçar fraternalmente. Imaginemos como deve ser um abraço desses. Aqueles que já viram seus pais partirem, e a saudade, muitas vezes, chega ao nosso coração, e quando ela chegar ao nosso coração, nós temos que nos esforçar para que ela não seja melancólica, não seja aquela saudade desesperada, mas que seja aquela saudade, meus irmãos, que cesse com a certeza do reencontro, que se dará mais cedo ou mais tarde. Essas experiências que nós citamos aqui, que foi relatado por esses dois jovens e que chegam até nós, passam-se diariamente e são testemunhadas por aqueles que convivem os últimos momentos de pessoas que padecem de alguma doença terminal em todas as partes do mundo. Porém, essas realidades, o que nós veremos, o que nós sentiremos, estão atreladas ao nosso modo de viver a vida. Para uns, de alegria, para outros, de tristeza, para uns a paz, para outros o tormento. Mas, meus irmãos, pelas graças divinas, e pela misericórdia do Senhor das nossas vidas, e como diz Jesus, os que sofrem serão consolados. A dor e a angústia são passageiros. Faremos mais um parêntese agora, e vamos falar um pouco a respeito dos nossos irmãos suicidas, daqueles que em desespero, daqueles que em processos obsessivos, daqueles que em processos depressivos profundos, acreditavam que cessariam a sua dor e o seu sofrimento através do autoextermínio, acreditando que matando o corpo tudo se resolveria. Sofreram e sofrem os irmãos que assim agem. Mas por maior que tenha sido o equívoco, por maior que seja o sofrimento desses irmãos, e é indescritível a dor, a angústia, a lamentação desses nossos irmãos, eles não deixaram de ser filhos de Deus. Nós, que somos pais e mães imperfeitos, não perdoamos as nossas crianças, os nossos filhos, quando eles erram, quando se afastam do caminho correto, do caminho certo. Não fazemos isso, pais. Não perdoamos os nossos filhos. Por que Deus, que é o amor por excelência, não perdoaria esses nossos irmãos? Sofrem as consequências do seu erro, do seu equívoco. Mas esse sofrimento não é eterno, não é para sempre, como nos ensinaram
lá no passado, quando nós não trilhávamos pelos caminhos da doutrina espírita. E não tem nada mais consolador para uma mãe, não tem nada mais consolador para um filho, saber que o seu ente querido e amado, que se suicidou, não sofrerá por todo o sempre. O que dizer para uma mãe? Há tão pouco a dizer numa hora dessas. Me recordo que certa vez chegou ao centro espírita a mãe de um jovem suicida. Tamanha dor daquela mãe. O que dizer a ela? Se não abraçar fraternalmente, com carinho, com afeto, com respeito, e perguntar a ela: a senhora perdoa o seu filho? E ela vai dizer: perdoo. Então, senhora, por que Deus não perdoaria? Reze pelo seu filho. Vamos orar por ele. Vamos fazer com que as nossas vibrações mais fraternas, que aquilo que nós já possuímos de bom chegue até ele, e ele possa recobrar a sua lucidez, e no momento de lucidez, busque no Senhor o auxílio, o socorro, o amparo, porque qual o pai que quando um filho pede pão, lhe dará pedra? Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, que o momento é importante nós não nos esquecermos que somos espíritos imortais e que Deus, na sua infinitude, fez a vida infinita e que não cessa. E a vida, meus irmãos, se nós pudéssemos defini-la, poderíamos dizer que é a soma de todas as experiências vividas e vivenciadas em cada existência física e em cada existência espiritual. Nós também progredimos no mundo dos espíritos. Nós também nos aperfeiçoamos no mundo espiritual. Daí a necessidade de um dia nós termos que retornar para lá. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, irradie para junto de nós o seu amor, o seu magnetismo curador, que possamos sentir o Mestre nos abraçando fraternalmente através da presença amiga, dos benfeitores espirituais, dos protetores do nosso ambiente. Certamente, quando nós aqui estávamos dialogando, conversando nessa sala fraterna, eles estavam junto a nós, transmitindo aquilo que cada um necessitava. Sejamos gratos a esses irmãos, a esses prepostos de Jesus, a esses mensageiros divinos que já num nível mais elevado do que o nosso, nos envolvem, nos preparar esse ambiente agradável. Com certeza, meus irmãos, retornaremos para os nossos lares, melhores do que quando aqui nós chegamos, fortalecidos na nossa fé, fortalecidos na nossa esperança, mas principalmente convictos na certeza de que o Senhor é por nós e que nada nos faltará. Um bom regresso, uma boa noite a todos os irmãos. Assim seja. Só antes de continuarmos com o passe,